aqui é Diego e eu estou aqui com o meu primeiro vídeo no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou um dos participantes do Clube Poliglota de Fortaleza. E aí eu resolvi dar algumas dicas para vocês que querem aprimorar o seu inglês, né? Já que eu consigo falar inglês, não posso dizer que eu sou um nativo da língua, mas eu consigo me comunicar muito bem. Então, em decorrência disso, eu resolvi criar alguns vídeos com dicas para vocês que está aí do outro lado. Então, galera, nesse primeiro vídeo eu irei dar 5 dicas de podcasts em inglês para você aprimorar aí seu listening, né? Então, quem quer aprimorar o listening, fica de olho aí que eu vou dar uma dica de 5 podcasts muito legais que eu, inclusive, escuto no meu dia a dia, e ainda vou dar uma dicasinha no final de um podcast muito legal, viu? Então vamos lá. O primeiro podcast é o Calypso. É um podcast canadense que tem uma linguagem mais simplificada, não é tão avançada. Então, para você que está já aí entendendo o inglês, quem está no início, mas já está entendendo, já sabe responder perguntas, fazer algumas perguntas, então eu recomendo demais o Calypso. Ele é canadense, existem uns episódios de Simplified Speech. Estes episódios eles são mais lentos, né? E você vai poder se aprimorar mais do idioma, né? Então, além disso, eles trocam história entre eles, né? Os hosts. Então, eles têm umas histórias bem legais, eles comentam histórias de coisas que eles fizeram no Canadá, de coisas que eles estão aprendendo, de locais para onde eles viajaram. Então, muito interessante, né? Eu recomendo demais o Calypso, é um excelente podcast canadense. O segundo podcast que eu recomendo, Learn English Broadcast da VOA, né? Voice of America. Então esse podcast é muito legal, ele fala sobre história, sobre coisas que aconteceram nos Estados Unidos, né? Sobre a história dos Estados Unidos, sobre coisas da política, né? Sobre o cenário político, né? Sobre conhecimentos gerais. Então é muito legal, recomendo demais. Eles têm uns episódios maiores, 30 minutos. A linguagem é mais simplificada, não é um inglês assim de rua, né? Eles falam mais pausadamente, não tão lento como o Simplified Speech do Calypso, mas muito legal, viu? Outro podcast muito bom, terceiro podcast, é o 6 Minute English da BBC. Então, 6 Minute English são episódios de 6 minutos, apenas 6 minutos, no qual você vai ser imerso pela linguagem inglesa. Eles vão falar de um tema específico, e no final tem tipo um glossário que eles vão esmiuçando as palavras mais difíceis, né? Eles vão dizendo o que significam as palavras mais complicadas. O quarto podcast, galera, é o I Will Teach a Language Podcast do Ollie Richards. Então esse podcast é muito legal, é um podcast de um britânico que ele viaja o mundo e tenta aprender outras línguas. Então ele tem muitas dicas de como aprender línguas em gerais, né? Que serve também para o inglês, né? E um inglês muito legal, o inglês dele já é um nível assim que eu posso dizer que é um inglês falado nas ruas, né? Para inglês ver, né? Para americano ver. Então é muito legal, indicado para nível intermediário. Os episódios são cerca de 50 minutos, mas isso não é problema, porque você, além de você aprender coisas que vai dar certo para o seu inglês, vai trazer coisas boas para o seu inglês, você também vai ter dicas de como aprender outras línguas, né? Então há perguntas lá, eu já ouvi um episódio que tem perguntas assim do tipo: eu gostaria de aprender 2 línguas ao mesmo tempo, tem problema? Eu vou ter dificuldades? Então recomendo demais. O quinto podcast, galera, o quinto é o Always English Podcast.
um podcast americano de duas garotas, Lindsay McMahon e Michelle Kaplan. Eu acho que é isso aí. Então assim, eu tenho dificuldade de falar nomes. Então assim, elas têm um inglês de rua, assim, inglês bem rápido. Então para quem está no nível intermediário para avançado é excelente. Os episódios dela, cada um tem episódios que falam sobre expressões, frases que geralmente são usadas no inglês americano, né? E que às vezes a gente vê no livro e é totalmente diferente das ruas. Então eu recomendo demais todos esses podcasts, galera. Você pode acessar no seu iPhone, naquele aplicativozinho podcast, e também tem aplicativos para o Android que eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo. Então não se esqueça de dar o like no final e conferir isso aí, beleza? E agora, galera, para quem ficou até o final do vídeo, eu tenho uma dica muito legal, um podcast muito legal, que é para nativos, galera. Isso é para nativos, não é para quem está aprendendo inglês, mas se você que já tem um nível intermediário para avançado, vai ser excelente para você aprimorar o seu inglês. O nome do podcast é TED Radio Hour by NPR. NPR é uma emissora de rádio americana, né, muito famosa nos Estados Unidos, e eles têm esse podcast TED Radio Hour, onde eles vão explicar sobre um determinado tema que foi abordado nas palestras do TED Talks. Olha que coisa mais legal, né, galera? Então vai ter um tema, por exemplo, preconceito, e aí ele começa a falar de várias palestras que abordam preconceito. Ele mostra, você vai ouvir trechos da palestra. Ele também vai entrevistar alguns dos palestrantes, né? E galera, é demais, assim, você, para quem já está no nível intermediário e avançado, você vai pegar muito vocabulário, vai trazer conhecimento para você. Então não perca esse podcast muito legal, o TED Radio Hour. E aí, gente, pois esse foi o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like aí no final. E é isso aí, espero que vocês deem dicas pra mim. E vamos lá, macho, velho, aprender inglês. Até mais.